Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de reunirmos-nos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos. E eu queria, naturalmente, iniciar agradecendo por essa oportunidade. Sou muito grato aos dirigentes desse projeto por me permitirem participar dos estudos. Sou muito grato por todos os colaboradores que participam também desse projeto e por aqueles que nos ouvem, aqueles que se reúnem conosco nesses momentos. Eu queria então manifestar a minha gratidão. O tema que nos foi proposto é para nós falarmos do chamado politeísmo. Ora, quando nós buscamos os dicionários, politeísmo seria a crença ou a adoração de diversos deuses ou diversas entidades, não é isso? Quando nós paramos para pensar na história da humanidade, nós encontramos diversas manifestações nesse sentido. Mas, antes de nós nos aventurarmos nesse assunto, é necessário nós fazermos algumas reflexões importantes. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai nos apresentar as chamadas leis de Deus ou leis da natureza. E entre essas leis, ele vai nos apresentar a chamada lei de adoração. Segundo ele, adorar seria algo da natureza humana. Seria algo inato, seria um sentimento presente na espécie humana em todas as épocas, em todas as culturas, em toda a historiografia planetária, em todos os povos, em todas as civilizações. Nós sempre encontramos a ideia da adoração a Deus, a um Deus ou a deuses, não é isso? De forma que Kardec nos apresenta a lei de adoração como uma lei natural, como uma tendência natural da criatura humana. Ora, quando nós começamos a fazer algumas observações, por exemplo, nós começamos a encontrar sinais de religiosidade há cerca de 150 mil anos em sítios arqueológicos onde neandertais, homo sapiens neandertalenses, nós começamos a encontrar nesses sítios arqueológicos, nós começamos a encontrar, por exemplo, uma preocupação em enterrar os seus mortos, só que não simplesmente em enterrar os seus mortos, porque para isso pode-se ter muitas explicações, mas começamos a enterrar os nossos mortos com alimentos, com ferramentas, com armas, mostrando verdadeiramente uma preocupação em que o local para onde aqueles indivíduos fossem, eles fossem ainda precisar desses alimentos ou dessas ferramentas. De alguma forma, isso era uma crença na continuidade da vida. Há cerca de 40 mil anos, em sítios arqueológicos da Alemanha, por exemplo, nós começamos a encontrar altares, nós começamos a encontrar imagens, zoantropomórficas e também essa cultura de enterrar os seus mortos em família, enterrar os seus mortos com alimentos, com armas, com ferramentas, mostrando verdadeiramente que a ideia da espiritualidade, a ideia da continuidade da vida e de que existem seres acima de nós, a quem nós buscamos de alguma forma, esses conceitos sempre estiveram presentes na história da humanidade. E é fácil nós entendermos isso. Ora, imaginemo-nos há milênios, nós, quando encontrávamos determinados fenômenos da natureza que nós não sabíamos explicar, é uma tendência humana sempre buscarmos as explicações, sempre organizarmos aquilo que está à nossa volta através de explicações. Era natural que, quando nós víssemos um relâmpago, por exemplo, nós interpretássemos isso como manifestações de divindades, de deuses. Nós não tínhamos conhecimentos de física suficientes para explicarem, por exemplo, para compreendermos, por exemplo, as chuvas, as secas, os relâmpagos, os ventos. Então seria natural que nós atribuíssemos às divindades essas manifestações e mais. Era necessário que nós não apenas interpretássemos as manifestações da natureza, como nós atribuíssemos também responsabilidade para diversos setores da vida. Ora, era natural que nós caçássemos, era natural que nós plantássemos, era natural que nós fôssemos acometidos por problemas de saúde.
Por exemplo, era natural que a caça, vez por outra, fosse improfícua. Nós não conseguíssemos caçar. Então era justo, já que nós não compreendíamos, nós não tínhamos uma explicação melhor para isso, era justo nós pensarmos, por exemplo, que os deuses da caça estariam nos castigando. Era possível nós imaginarmos no momento da estiagem, as secas que ocorrem periodicamente em todos os ambientes, era justo nós imaginarmos que a estiagem também fosse fruto de alguma divindade. Então nós começávamos a interpretar as manifestações da natureza através desses deuses, através do sobrenatural, através do místico, não é isso? E nós com isso nós atribuímos responsabilidade para os diversos setores da vida. E nós observamos que a religiosidade, nas primeiras civilizações, nós tínhamos diversas manifestações chamadas de politeístas. Por exemplo, entre os egípcios, nós tínhamos a figura de Anubis, Sobek, Ra, Íris, Osíris, Horus. Eram entidades, não é isso? Eram deuses nessa cultura. Entre os gregos também, nós temos a figura de Zeus, Poseidon, Hades. Existiam diversos deuses para cada manifestação da vida, para cada setor da vida, e observem que esses deuses sempre com comportamentos extremamente humanos, porque era a forma como nós interpretávamos. Nós encontrávamos nesses deuses paixões, ira, nós encontrávamos castigos, nós encontrávamos necessidade de adoração. Era assim que essas entidades se apresentavam. E dentro do monoteísmo nós temos ainda o enoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é uma hierarquia entre esses deuses, de forma que nessas culturas você tinha um deus acima de todos os outros. Sim, embora fossem politeístas, eles tinham sempre um deus que comandava, que estava acima de todos os outros. Por exemplo, nós temos a figura de Olorum, Odin, Zeus, Ra, Tupã. Em todas as culturas nós temos um deus acima dos outros. O nome disso é enoteísmo. Ou seja, dentro do politeísmo existe a ideia de que existe um deus acima dos demais. Acontece que, conforme o tempo foi passando, foram reencarnando entre nós diversos espíritos adiantados, filósofos, pensadores, que foram trazendo novos conceitos. O conceito do monoteísmo, ele é mais recente na história da humanidade. Segundo creem aqui para nós no Ocidente, teria sido Moisés, há menos um pouco de 4.000 anos, que ele teria trazido a ideia monoteísta. Isso porque os hebreus, de um modo geral, há cerca de 6.000 anos, eles eram verdadeiramente politeístas. Eles criam diversos deuses. Teria sido Moisés, então, que instituiu um único Deus. Inclusive, algumas expressões que nós usamos para referenciarmos esse Deus, como Adonai, seriam adjetivos que hoje são adjetivos para Deus, teriam sido no passado diversas entidades. Adonai, Elohim, hoje são adjetivos para Javé. Entretanto, no passado, possivelmente, eles eram também considerados divindades. Então, o monoteísmo, para nós aqui no Ocidente, ele surge com Moisés. E desse monoteísmo surgem três grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, não é isso? E essas religiões, conforme foram dominando o Ocidente, foram dominando parte da África, da Ásia, essas religiões verdadeiramente foram dominando. Nós começamos a demonizar outras culturas e outras religiões. Nós começamos a demonizar o chamado paganismo, nós começamos a demonizar o ateísmo, que é a crença, a não crença em Deus ou deuses. Nós começamos a demonizar o politeísmo. Sim, existia uma percepção de evolução. Inclusive isso é manifestado de alguma forma na literatura espírita. Existe uma manifestação de evolução. Existe uma ideia de que nós evoluímos quando nós passamos a crer no monoteísmo. Isso teria sido uma evolução, como se acreditar em vários deuses estivesse relacionado ao primitivismo. E o monoteísmo fosse exatamente uma evolução, onde os indivíduos mais evoluídos, eles seriam monoteístas.
E nós começamos então a questionar, nós começamos a demonizar e a perseguir os indivíduos politeístas, os ateus, aqueles que não criam em nada, o que foi muito comum no período medieval de alguma forma, e até o agnosticismo. O agnosticismo é alguém que não se preocupa com a cultura teológica, que ele recusa para si esses conhecimentos. Não é que ele não acredite em Deus. A melhor frase que define o agnosticismo foi uma frase mais ou menos assim: pela brevidade da vida e pela complexidade do assunto, eu prefiro não pensar nisso. Eram os agnósticos. Eram pessoas que não criam nem descriam em Deus. E todos esses personagens eram demonizados ou tidos como primitivos. Então, os indivíduos monoteístas, as culturas monoteístas, elas acreditavam-se superiores aos politeístas ou aos ateus, não é isso? De forma que muitos conflitos foram feitos em nome dessa ideia. Nós tivemos verdadeiramente a ideia de que o monoteísmo indicava a salvação, indicava a superioridade. Acontece que, em um determinado momento, reencarnaram espíritos até para alavancar o progresso da humanidade. Nós vamos vendo no período renascentista, nós tivemos ali o fenômeno histórico da reforma, nós tivemos diversos espíritos renascentistas reencarnando entre nós. Esses espíritos começam a trazer novos conceitos, novas culturas, começam a reencarnar espíritos como Kant, Rousseau, que começam a questionar exatamente essas ideias teológicas. Inclusive, contemporâneo de Kardec, nós temos a figura de Nietzsche, que ele vai exatamente questionar esses conceitos de Deus, esses conceitos teológicos. Ele tem uma obra chamada Assim Falava Zaratustra, em que ele vai colocar a crença em Deus na figura de um louco, onde esse louco vai proclamar a morte de Deus, e ele vai, através de ironia, mostrar a infantilidade dos conhecimentos teológicos da época. Por exemplo, esse louco, ele se perguntaria: quem é que vai acender as lanternas da manhã? Quem irá alimentar os peixes nos oceanos se Deus está morto? Porque o ser humano, não tendo condições de compreender esses fenômenos, como hoje nós compreendemos, ele atribuía a Deus. Então, quando esse louco proclamava a morte de Deus, através dessa ironia, ele fazia uma crítica a tudo isso. Ele dizia que os templos religiosos seriam mausoléus para Deus. Deus estaria morto, segundo esse louco. Era uma forma que esses filósofos, ou que esse filósofo em particular, ele tinha de questionar, ele tinha para questionar exatamente todos esses conhecimentos teológicos. Diversos personagens, eles nos trouxeram novos conceitos de Deus. Eu vou citar aqui a figura de Spinoza, Baruch Spinoza, numa obra chamada Ética. O primeiro capítulo é exatamente sobre Deus, onde ele vai nos apresentar um conceito de Deus completamente diferente. Não era mais um Deus antropomórfico, não era mais um Deus vingativo, um Deus irado, um Deus com necessidade de adoração, mas era um Deus que não seria alguém, mas seria algo que estaria presente em tudo à nossa volta. Segundo Spinoza, Deus estaria presente em tudo. Estaria presente na água que eu bebo, na roupa que eu visto, na mesa onde nesse momento eu me apoio. Kardec, o professor Rivaio, no momento da codificação, sendo ele um pedagogo, era natural que ele tivesse bebido na fonte de todos esses filósofos, e nós percebemos isso exatamente na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, mostrando exatamente que essa visão de Deus antropomórfico, ela já não existia para ele. Os espíritos corroboram com esses conceitos, dizendo que Deus não é alguém, mas é a inteligência suprema e a causa primária de tudo à nossa volta. Entretanto, diferente do conceito de Spinoza, Deus, segundo os espíritos, no Livro dos Espíritos, Deus não está em tudo. Quando nós começamos a crer que Deus está em tudo, nós fazemos uma confusão da criatura com o seu Criador. Nós confundimos a criatura com o próprio Criador. E os espíritos irão definir, então, o universo em três partes. Seria Deus, espírito e matéria. O universo seria constituído dessas três partes: Deus, o espírito e matéria. E Deus seria essa inteligência que teria construído ou criado todos esses mecanismos perfeitos, que fazem verdadeiramente com que cada criatura receba aquilo do qual necessita para o seu progresso, para o seu burilamento.
Eu acho que a melhor definição de Deus nesses conceitos foi uma trazida por João. Sim, João vai definir Deus com uma única palavra. Segundo João, Deus é amor. Ora, se todos esses mecanismos que hoje nós identificamos, reconhecemos, corroboram para que a criatura aprenda a amar-se melhor e progrida, essa definição de João ela é perfeita. Mas essa ideia que nós alimentamos durante alguns séculos de que o monoteísmo seria uma evolução, que nós começamos a demonizar as práticas politeístas, na verdade isso é também manifestação da nossa insegurança e até da nossa infantilidade. Uma pessoa não precisa acreditar em Deus como nós entendemos para que seja uma pessoa boa ou que seja salva no conceito lato da palavra, não é isso? Para que a pessoa, ao despertar para o mundo espiritual, não se encontre verdadeiramente, se encontre nas paragens mais belas do mundo espiritual, não existe a necessidade de acreditar em Deus. Por exemplo, nós lembramos de um personagem chamado Herbert de Souza, o Betinho, que na década de 90, ele, um sociólogo, ele criou um movimento no Brasil chamado Ação da Cidadania contra a Fome pela Vida, em que ele tirou da fome, da miséria, mais de 21 milhões de brasileiros. Esse indivíduo se dizia ateu, não cria ele em Deus. Será que ele não estaria salvo nos conceitos teológicos, apesar de todo o bem que ele fez? E ele defendia que o indivíduo não precisava ser alimentado apenas materialmente, não falava apenas dos alimentos, mas da cultura, do letramento. Era tudo isso formas de nutrir o indivíduo, e ele militou por isso a vida inteira. Nós temos, inclusive, na própria codificação do Espiritismo, na Revista Espírita do ano de 1858, um espírito ateu participando da codificação. Era um médico apresentado por Kardec como Dr. Xavier. E esse espírito se apresenta como alguém que, vivo e desencarnado, não acreditava em Deus. Não entendia Deus. Naturalmente que ele se referia aos deuses das religiões, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é Deus, outra coisa é o Deus das religiões, que cada um tem as suas características, normalmente antropomórficas. E esse espírito, então, ele colabora com a codificação, mesmo apresentando-se como um ateu. Então, nós temos que verdadeiramente vencer esses conceitos de atraso, esses conceitos de primitivismo. Como eu posso dizer que eu, sendo espírita, eu estou acima de irmãos, por exemplo, do candomblé, quando eu conheço vários irmãos do candomblé que têm uma saúde moral muito superior à minha? Eu conheço vários irmãos de outras religiões, politeístas ou não, ou até irmãos que não acreditam em Deus, que têm uma saúde moral muito superior à minha. Então nós temos que vencer esses conceitos que são infantis, de que a criatura tem que acreditar num Deus para ser boa, e tem que ser num Deus só, porque os politeístas são atrasados. Ora, nós encontramos diversas culturas, onde nós temos, por exemplo, a figura de Pachamama, aqui nas Américas, que Deus seria inclusive um ventre materno. Nós temos diversos conceitos que nos trazem verdadeiras reflexões belíssimas. Então nós temos a nossa proposta de vencermos exatamente esses conceitos. Então, o monoteísmo, esse monoteísmo que teria dado as religiões de origem abraâmica, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, eles teriam sido inaugurados por Moisés. E durante muito tempo via-se nisso algo como evolução, ou como evoluído. A partir desse momento, então, nós tínhamos o Deus verdadeiro. E isso fez com que nas nossas culturas, ao longo dos séculos, nós perseguíssemos outras religiões. Meus irmãos, é necessário que nós encontremos Deus mergulhando para dentro de nós. A proposta de Jesus, inclusive, quando ele volta-se e diz que o reino de Deus está dentro de vós, é uma busca para dentro. Vós sois deuses, anunciava Jesus. Ora, Jesus é para nós como um Deus verdadeiramente, porque ele foi co-criador disso tudo, nos afirmam os Espíritos. Então, para nós é como se fosse uma divindade, uma entidade. Nós precisamos despertar para a necessidade de sermos bons, de melhorarmos-nos, para colaborarmos exatamente com a criação de alguma forma. A nossa proposta nessa vida é de sermos melhores e de vencermos-nos. Certamente nós encontraremos com Deus fazendo isso. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.